Olá, boa noite. Terça-feira de acidentes na BR-101. Batidas em diferentes trechos da rodovia deixaram 2 homens mortos e um ferido. Na PE-17, em Jaboatão, motoristas e pedestres reclamam da falta de fiscalização e do aumento de acidentes graves. Licitação para contrato de empresas de ônibus é adiada mais uma vez. Enquanto isso, passageiros reclamam do transporte. Tarifa social de energia elétrica tem mudanças e mais de 250 mil pernambucanos precisam atualizar dados para não perder benefício. Deputados debatem projeto de lei que permite mudar até 20% do orçamento do Estado através de decreto. A gente explica o que é um núcleo de apoio a vítimas do Ministério Público que em 2 anos atendeu 203 casos de violência. Bebês prematuros e crianças com menos de 2 anos com comorbidades podem receber de graça a vacina contra bronquiolite. Em um trecho de 17 quilômetros, 3 acidentes de trânsito foram registrados na BR-101 aqui na região metropolitana. 2 homens morreram. Um deles foi atropelado no bairro de Prazeres, em Jaboatão. O atropelamento foi no quilômetro 78, sentido litoral sul. A vítima, um homem de 34 anos. O motorista do carro se apresentou à polícia militar em um posto de combustível. Ele não parou no local do acidente porque disse aos policiais que tinha medo de sofrer agressões. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O outro acidente foi no quilômetro 74, na Vila dos Milagres, no Ibura. Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro que estava com a porta aberta. O acidente mais grave foi no trecho norte da BR-101, sentido Recife Paulista, e provocou um grande engarrafamento no início da manhã. A imagem era impressionante. A lataria do carro, na porta do veículo, ficou reduzida a menos de 50 centímetros. Alguns moradores da Guabiraba e motoristas que passaram pelo local, minutos após o acidente, tentaram socorrer o homem que estava preso às ferragens. Só escutei uma freada. Aí eu corri para ver, né? Quando eu vi, foi batendo. Eu pensei que era um colchão. Quando eu corri, era o carro, somente isso. Ainda chamei ele 4 vezes, ele não respondeu. Um negócio horrível. Uma pancada, eu acredito que é a pista molhada, excesso de velocidade, um cochilo, né? Na colisão, algumas peças do carro se soltaram e foram parar no canteiro que separa a BR-101 da pista local da Guabiraba. Todo o impacto foi na porta do motorista. Quando a Polícia Rodoviária Federal chegou aqui, ele já estava morto. A PRF chamou o Corpo de Bombeiros para remover o corpo, que estava preso às ferragens, e também por causa do risco de explosão. O carro tem um cilindro de gás. Acredito que estava cheio o botijão e tinha um vazamento forte, o odor forte, e aí por isso que a gente fez um isolamento maior. Esse acidente foi por volta das 6 horas da manhã. A informação que a gente tem é que ele perdeu o controle, rodou na pista, colideu o poste. Como a colisão foi no lado esquerdo, justamente onde ele estava, foi onde ele sofreu o impacto. Por causa do cilindro de gás e o risco de explosão, os bombeiros lançaram um líquido anti-chamas na mala do carro. Depois usaram o equipamento para cortar a lataria do veículo. Os peritos criminais relataram que o carro derrapou por quase 100 metros até bater no poste. Amigos do motorista que morreu chegaram ao local do acidente e reconheceram o corpo de Ícaro Afonso. Eles pediram para não gravar entrevista, mas disseram que trabalham numa cooperativa de transporte de passageiros. Ícaro estava chegando a Guabiraba para pegar o cliente e levá-lo para o trabalho. Segundo informações, ele vinha em alta velocidade. A delegacia de acidentes vai tomar todas as providências e aqui vamos fazer algumas testemunhas, né, para levar o caso à delegacia de acidentes. O DENIT se pronunciou sobre a fiscalização eletrônica na BR-101. De acordo com o departamento, a reinstalação de radares na rodovia está em fase de transição após a assinatura do contrato em novembro do ano passado. O DENIT afirma que no trecho entre Jaboatão e o Cabo de Santo Agostinho estão previstos 4 pontos de fiscalização eletrônica.
A empresa contratada tem até 60 dias para concluir o estudo técnico. Depois da aprovação do DENIT, que deve demorar, deve então começar a implantação dos equipamentos, que tem um prazo de até 90 dias para ser concluída. E quem passa pela PE 17, conhecida como a Estrada da Muribeca, em Jaboatão, também reclama do perigo na rodovia. Acidentes graves já foram registrados no local, principalmente envolvendo motoristas em alta velocidade. O movimento é intenso e com ele cresce a insegurança. A PE 17, ou Estrada da Muribeca, como é conhecida, tem sido marcada por acidentes constantes. Muito perigosa, muito mesmo. Não tem sinal, aí a gente fica a mercê, né? Só esse mês, um atropelamento terminou em morte e 2 outros acidentes foram registrados. Até bois chegaram a ser flagrados caminhando no asfalto. Vídeos gravados por motoristas mostram os animais na rodovia. Um perigo a mais para quem trafega pelo local. No dia 5 desse mês, um pedestre foi atropelado por uma moto e morreu na hora. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele esperava na calçada para atravessar. Depois que um caminhão passa, ele caminha até o meio da pista. Mas ao perceber a moto se aproximando, tenta correr e acaba atingido quase no final da travessia. A imagem é forte, por isso congelamos o momento do impacto. Com a força da batida, o pedestre e o motociclista foram arremessados. Destroços da moto ficaram espalhados pela via. O SAMU foi acionado, mas o pedestre morreu antes da chegada do socorro. O motociclista, de 39 anos, foi atendido e levado para o hospital. O acidente aconteceu exatamente nesse trecho aqui da rodovia. Quem mora por aqui ou trabalha na área diz que essas situações acontecem com frequência e que faltam medidas que ajudem a evitar esse tipo de acidente. Eu acho que um radar, uma lombada já ajudaria bastante, né? Porque a turma vê que isso aqui é uma reta e quer acelerar. Aí, complicado. Motoristas que passavam pelo local registraram outros acidentes. E graças a Deus eu acho que o cara tá vivo, não se machucou, tá tudo bem, eu acho. Ai, foi um acidente. Dona Ana Célia sempre pega ônibus aqui. Atravessa com cuidado, ainda mais depois que o irmão sofreu acidente nesse mesmo local. Meu irmão está acidentado, porque se acidentou ali. Foi uma negligência do motorista, mas foi, né? Eu não me acidentei, mas eu já caí aqui por conta dessa estrada que é meio alta. Então eu tropecei e caí na estrada. Se não fosse as pessoas para me ajudar, eu teria sido acidentada, porque o fluxo do carro aqui é terrível, né? Em alguns trechos, placas indicam a velocidade máxima de 40 km por hora. Mas para moradores e trabalhadores da região, o limite de velocidade não tem sido suficiente. O morador sofre aqui para atravessar aqui, tem que ter muita atenção aqui. O que tu acha que está faltando em uma lombada? Rapaz, lombada, né? Mais fiscalização, mais atenção aqui, né? Lombada para fazer aqui, porque aqui é perigoso aqui. De vez em quando tá morrendo gente aí distante é acidente. Eles passam muito rápido aqui. Como a área é muito de vegetação, pode ser que aconteça de passar um animal, entendeu? Eu digo porque eu já vi, entendeu? Eles passam aqui muito rápido, tanto moto como carro. Passa aqui, por isso que acontece acidente. São várias reclamações, falta de fiscalização também. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, informou que ano passado foram realizadas diversas ações de segurança viária na PE 17 e que parte das placas instaladas foi alvo de vandalismo e furtos. O DR disse ainda que será feita uma nova avaliação das condições da via. Foi adiada mais uma vez a licitação para novas empresas operarem linhas de ônibus na região metropolitana. A primeira licitação foi lançada em 2013, mas desde então o projeto tem passado por adiamentos. Toda vez que a Isabela tem que pegar um ônibus com os filhos pequenos para chegar onde precisa, é um desafio. É terrível. O transporte demora muito, né? Não tem conforto nenhum. O ônibus tem que ir em pé, porque ninguém dá assento. Essa realidade é vivida por milhares de passageiros todos os dias. Ônibus sucateados, falta de ar-condicionado e superlotação são algumas das reclamações frequentes de quem depende do transporte público. Uma solução prometida para melhorar o sistema foi apresentada há mais de 10 anos. A licitação das empresas de transporte, com regras, contrato e investimento de 15 bilhões de reais.
mas o projeto está parado desde 2013, ano em que foi assinado o contrato de concessão dos 2 primeiros de 7 lotes que iriam compor as linhas de ônibus do sistema de transporte público de passageiros. À época, venceram a licitação as empresas Conorte e Metropolitana, responsáveis pela operação do corredor Norte-Sul, BRTs de Igaraçu ao centro do Recife e Leste-Oeste, do Derby a Camaragibe, respectivamente. O processo se arrasta desde a gestão do ex-governador Eduardo Campos. Na gestão de Raquel Lira, a licitação dos 5 lotes restantes foi adiada pela 2ª vez. Este especialista em mobilidade urbana explica que o problema dificulta investimentos de melhoria no serviço e prejudica a população. Primeiro, uma insegurança até para o operador, para a empresa operadora, porque a permissão ela tem um caráter de precariedade e também impede novos investimentos, novas formas de delegação do serviço de transporte público coletivo para um operador que possa, por exemplo, administrar os terminais, fazer oferta de equipamentos mais modernos, e isso termina prejudicando toda a população. Ele também disse que é preciso repensar o sistema para garantir um serviço acessível e de qualidade. É um processo assim, complexo, porque envolve um estudo que precisa talvez ser atualizado para poder contemplar, inclusive, todas as modificações que ocorreram ao longo desses 20 anos, novas oportunidades, novas opções de transporte pela população. Também vem a discussão sobre, porque a licitação em si não é a panaceia que irá resolver os problemas do transporte, é um elemento. Um dos maiores fatores hoje em dia é o custo desse serviço, porque eu costumo dizer, a tarifa é cara para quem paga, mas ela não cobre os custos de quem opera. Em nota, o Grande Recife Consórcio informou que não é possível definir uma data para a nova licitação do serviço de ônibus, porque são necessárias etapas de verificação por órgãos de controle. Enquanto isso, quem depende do transporte público sofre com o serviço precário. O que poderia melhorar? Botar mais ônibus, né? Para ver se atende a população. E o Detran reduziu o valor dos exames exigidos nos processos para tirar carteira de motorista aqui em Pernambuco. A notícia está no G1, você confere pelo QR Code que aparece aqui na tela. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado e estabelece que a soma de todos os testes necessários passe a ser R$ 180. Com a atualização, o exame de aptidão física e mental vai custar R$ 80,70 e a avaliação psicológica passa a custar R$ 99,30. A medida segue uma determinação da Secretaria Nacional de Trânsito, que fixou o valor máximo nacional para os 2 exames. A redução também segue uma mudança no teste prático. A baliza e a rampa, como a gente mostrou ontem aqui no NE2, deixaram de ser exigidas desde o dia 12. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa debateu hoje um projeto de lei que permite à governadora Raquel Lira alterar até 20% do orçamento do Estado por decreto, o que equivaleria a 12 bilhões de reais. Governo e oposição apresentaram argumentos a favor e contra essa proposta. Desde o ano passado, o governo do Estado quer que a margem para mexer no orçamento seja de 20%, mas a Alep aprovou um limite de 10%. Por esse motivo, a governadora Raquel Lira vetou as emendas que reduziram essa flexibilização. Agora, um novo projeto tenta retomar a margem maior. Segundo o executivo, ela daria mais liberdade para usar o dinheiro da lei orçamentária. E isso foi discutido na audiência de hoje. O secretário de Planejamento do Estado, Fabrício Marques, defendeu os 20% e disse que esse percentual, além de garantir agilidade na administração, também evita que o Estado trave. Sempre teve esse instrumento do remanejamento, ele é essencial para dar fluidez à execução do orçamento. Quando você tem projetos, por exemplo, que caminham mais rápido do que estava previsto, eles precisam ser suplementados e a gente faz isso naturalmente por decreto, por um ato da governadora Raquel Lira. O secretário ainda alertou que as emendas parlamentares podem ser prejudicadas se os vetos não forem mantidos. A não aprovação vai trazer dificuldades em algum momento à execução das políticas públicas do Estado. E as emendas será agora.
Os deputados têm emendas parlamentares no volume de aproximadamente 400 milhões. A partir do dia 1º de maio, eles têm autorização, direitos para fazer os remanejamentos dessas emendas, mas nós não temos os instrumentos para concluir esses remanejamentos. O orçamento deste ano destina 11 bilhões e meio para a saúde, mais 8 bilhões e meio para a educação e 5 bilhões de reais para a segurança. O deputado Antônio Coelho, presidente da Comissão de Finanças, lembrou que foi o próprio governo que vetou a margem aprovada pela Casa anteriormente. O único debate que tem com o governo do Estado é o remanejamento do orçamento. A Assembleia havia proposto uma taxa de remanejamento de 10% e o governo do Estado insiste nos 20%. Vamos dialogar junto com a sociedade, junto com os outros deputados, para que possamos chegar a um consenso. Já o deputado Caio Albino, líder da oposição, disse que não existe motivo para o governo não aceitar os 10%. Essa margem de 10% nós acreditamos que tudo isso engloba o que o governo pretende fazer. Caso haja alguma coisa específica que vê que é necessário ampliar isso, pode-se mandar um projeto de lei para cá, essa casa fará discussão e prontamente iremos fazer como fizemos em todas as outras vezes que nos colocamos à disposição para contribuir com o povo pernambucano. Sem acordo, na audiência de hoje, a líder do governo, Socorro Pimentel, disse que aposta no diálogo para chegar a um consenso. Que a gente encontre uma solução coordenada também, uma solução construída aqui dentro da Casa Joaquim Nabuco, para que o governo ele passe a ter as execuções das obras que são importantes nas mais diversas áreas do nosso estado e que as pessoas não sejam prejudicadas com qualquer tipo de impedimento ou óbice que seja colocado aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. O Núcleo de Apoio às Vítimas foi criado há 2 anos pelo Ministério Público para oferecer apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social que sofreram episódios de violência. Nesse período, você vai acompanhar aqui comigo, foram 203 atendimentos nesse núcleo criado pelo Ministério Público. 79 vítimas chegaram ao núcleo por encaminhamento e 68 por demanda espontânea, 56 por busca ativa do próprio Ministério Público. Outro detalhe, que quase 80% das vítimas que procuraram atendimento eram mulheres. Ou seja, de cada 10 pessoas atendidas pelo Núcleo de Apoio às Vítimas, 8 eram do sexo feminino. A repórter Lilian Oliveira traz agora outros detalhes sobre a atuação desse núcleo e explica quem pode procurar pelo serviço. Lilian, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Estou aqui com a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas, Ana Clésia Ferreira Nunes. Ela estava me explicando que esse serviço é para acolher, ouvir e promover dignidade às vítimas, né, doutora? Boa noite. Explica para a gente quem são essas pessoas que vêm atrás desse serviço, em que tipo de situações? Boa noite. Sim, as vítimas procuram o Ministério Público, o Núcleo de Apoio às Vítimas, em diversas situações, né? Mas, predominantemente, nós temos percebido a busca por pessoas que são vítimas de crimes violentos. Então, aqui as pessoas são ouvidas de maneira individualizada, respeitando a sua capacidade inclusive de crítica ao próprio sistema, né, das violências que viveu ao longo de uma persecução penal. Então, o Núcleo de Apoio às Vítimas pode ser acessado por qualquer pessoa vítima de crimes ou de atos infracionais, assim como as pessoas podem procurar as promotorias de justiça, e nós temos recebido pessoas também que são encaminhadas pelas próprias promotorias de justiça para terem direito à assistência psicossocial, assistência à saúde, e assim o NAVE aciona as redes municipais e temos promovido direitos, garantido direitos das pessoas como sujeitas e sujeitos de direitos. Durante esses 2 anos foram 203 casos atendidos, mas o que quer dizer que foram 203 pessoas atendidas várias vezes, né? Vocês perceberam que a quantidade maior era de mulheres. Como é que tem sido essa atuação na proteção dessas vítimas? Sim, mais de 78%, né, são vítimas de violências de gênero, nas mais diversas. E, com isso, nós criamos um projeto para realizar, a partir desse dado, busca ativa dessas vítimas, né? Vítimas de feminicídios e de feminicídios tentados ou consumados. Então, nós vamos até elas agora. E aí, quem precisa desse atendimento pode vir ao Ministério Público? Tem algum outro canal? Podem vir à Suassuna, aqui é a Avenida Suassuna 99, onde fica o NAVE.
tem o contato de WhatsApp, tem e-mail, tem o hot site do NAVE, a pessoa entra lá, acessa, assim como pode procurar as promotorias e chegar até nós. Doutora, muito obrigada pelas informações, pela participação nesse serviço que é tão importante. Como a doutora disse, é um serviço para acolher e ouvir. Então, pode ser procurado tanto aqui, na Avenida Visconde de Suassuna, número 99. Essa pessoa vai ser acolhida e encaminhada para os serviços necessários. Márcio. Obrigado pelas informações, Lília. Depois do intervalo, Petrolina tem caso suspeito de intoxicação por metanol. Um levantamento apontou que Paulista, no Grande Recife, tem 174 áreas de risco para deslizamentos e inundações. E o Santa Cruz anuncia Claudinei Oliveira. Mais de 250 mil pernambucanos inscritos na tarifa social de energia elétrica precisam atualizar o cadastro para não perder o benefício. Quem explica os detalhes ao vivo é o repórter Juliano Roque. Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Raquel Miranda, da Neoenergia, já está aqui comigo e adiantou que esse cadastro é fundamental para manter esse benefício. Não tem essa de não fazer, até porque esse benefício é uma mão na roda para quem está aí em tempos de orçamento apertado. Ô, Raquel, qual o perfil da pessoa que tem direito, acesso a essa tarifa social? Boa noite, Juliano, boa noite a todos. O benefício ele é do governo federal, a tarifa social de energia elétrica, e é um benefício para o cliente de baixa renda, que recebe até meio salário mínimo per capita e que consome ali até 80 kWh por mês. Pode ter a fatura de energia zerada. Então, é um benefício muito importante. Essas mudanças fazem o que agora, a partir de agora, com esse cadastro? A partir de janeiro desse ano, o governo federal fez algumas alterações nessas premissas aí de quem tem direito. Então, agora, o titular da conta de luz precisa ser aquele responsável familiar que está cadastrado no CAD único ou que é beneficiário do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Não pode ter divergência de nome, não. Não, o titular realmente precisa ser aquela pessoa que tem o CAD único atualizado ou que tem o BPC, e o endereço também precisa ser idêntico àquele endereço que está cadastrado no governo federal, no CAD único ou no INSS. Qual é a importância de, se houver uma mudança de cidade ou de rua, fazer essa informação? Esses endereços devem ser idênticos. Caso contrário, caso haja alguma divergência, o governo federal pode cancelar esse benefício tão importante para a população, para esses mais de 257 mil consumidores pernambucanos. Então, é importante que o consumidor busque uma atualização lá no CRAS do seu município, para atualizar o CAD único, ou no INSS para atualizar o BPC e junto com a Energia Pernambuco para também atualizar o cadastro e fazer a troca de titularidade. Gente, essas informações, elas valem não só para o Recife, mas para todo o estado de Pernambuco. A norma é igual para todo mundo. Eu vou bater mais um pouquinho nessa história do endereço, porque às vezes vem uma casa que é 37A, 37B. Se tiver só o 37, isso pode dar problema também, não tiver o complemento? Se houver qualquer divergência, o governo federal pode cancelar o benefício. E é por isso que a gente pede que o consumidor ele identifique essa questão da titularidade, essa questão da divergência de endereço, procure o CRAS para fazer uma atualização no CAD único, o INSS e a Neoenergia Pernambuco. Raquel, para quem tem dúvida, tirar alguma dúvida, tem algum contato direto com vocês da Neoenergia? As alterações de titularidade e atualizações cadastrais podem ser feitas pelos nossos canais digitais, aplicativo, site, WhatsApp e por todas as nossas lojas de atendimento espalhadas pelo estado de Pernambuco. Muito obrigado pela entrevista. O telefone e o WhatsApp também da Neoenergia está aparecendo aí na tela para você. Márcio. Obrigado pelas informações, Juliano. E o município de Petrolina, no sertão do estado, registrou um caso suspeito de intoxicação por metanol. A notícia está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. A paciente precisou ser internada depois de consumir vodka. Ela apresentou sintomas como cegueira, tremores e convulsões. O caso foi comunicado ontem à Secretaria de Saúde de Petrolina e à Agência Municipal de Vigilância Sanitária. O caso está sendo investigado. E o Recife começou a aplicar hoje a vacina contra o vírus respiratório que causa bronquiolite. O público-alvo são bebês prematuros e crianças de até 2 anos com comorbidades. A imunização antes só era oferecida na rede particular. Agora está disponível de graça no SUS. A pequena Sofia está contando as horas para ir para casa. Depois de 2 dias de cuidado na maternidade, a alta deve sair ainda hoje.
Mas antes de deixar o hospital, a mãe tem um desejo especial. A gente sabe que é muito importante proteger, essa doença é muito perigosa para os bebês, principalmente, né, na cidade. E como ela foi também prematura, a gente acredita, né, que é super importante. O pedido de Judite encontra agora uma resposta na rede pública. O Recife começou a oferecer o Nirsevimab, um imunizante contra o vírus sincicial respiratório, o principal causador da bronquiolite em bebês. A oferta deste imunizante pelo SUS é um avanço na proteção dos bebês mais vulneráveis. A aplicação já começou em 10 unidades de saúde do Recife e é concentrada principalmente em bebês que nasceram prematuros ou com comorbidades que aumentam o risco de complicações respiratórias. A vacinação é nas maternidades Professor Barros Lima, Professor Bandeira Filho, Professor Arnaldo Marques, Hospital da Mulher, IMIP, Barão de Lucena, Hospital das Clínicas, Agamenon Magalhães, CISAM e no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Para ter acesso, os responsáveis devem procurar uma das unidades com a documentação exigida pela Secretaria de Saúde. As documentações para levar são o documento da criança, cartão de vacinação, comprovante de residência e uma documentação que comprove a condição clínica, seja de prematuro ou seja de comorbidade. Diferente das vacinas tradicionais, este imunizante já leva o anticorpo pronto. Isso significa que a proteção começa logo após a aplicação e dura entre 5 e 6 meses, período que cobre a época de maior circulação do vírus. Ainda não há uma previsão para ampliação para os bebês em geral. É importante que essas crianças elas estejam protegidas antes do período sazonal. Geralmente o período sazonal ele acontece de fevereiro a agosto, que é o período de maior risco e maior adoecimento das formas de doenças respiratórias mais graves. E uma dessas doenças é a bronquiolite, que acomete 60% das crianças aqui no Brasil. No momento, as comorbidades elegíveis são 7, né, dentre cardiopatias congênitas, pulmonares, fibrose cística, síndrome de Down e outras. A gente tem esperança sim que esse público amplie, né? Mas como é o primeiro ano de incorporação, vai se identificar ainda o perfil epidemiológico da doença e o impacto que está tendo nessas crianças. Foi assim com o pequeno Sérgio Henrique. Ele nasceu prematuro, com 31 semanas, e hoje recebeu o imunizante. No colo da mãe, o choro é daqueles que misturam alívio e esperança. O som que para muitas famílias agora virá acompanhado de mais proteção. Foi muito bom, né? Porque eu vou chegar em casa e saber que ele já está imunizado, né? Contra essa doença, né? Muito bom, me senti muito feliz. E hoje, moradores de Paulista conheceram um mapeamento de áreas de risco da cidade. É um estudo muito detalhado, um raio-x que dá ao município a chance de conseguir mais dinheiro federal para obras. Mas aponta também o que a prefeitura precisa resolver antes do período de chuva e ao longo dos próximos anos. A audiência pública contou com a presença de representantes do governo federal, da Prefeitura de Paulista, do Serviço Geológico do Brasil e de moradores da cidade. Os pesquisadores identificaram 174 áreas habitadas e com risco no município. 49 com risco médio e 118 com risco alto de deslizamentos e inundações. 7 áreas têm risco muito alto de deslizamento, como nos bairros Arthur Lundgren e Miroeira. Tem lugares que necessitam de obras de muro de arrimo, muro de contenção de encostas, tem outras áreas que precisam de cobertura superficial, sistemas de drenagem. O estudo também sugere ações que devem ser feitas para diminuir os impactos para a população. Toda a execução de uma obra, acredito que não seja possível dentro aí dos próximos meses já para preparar o espaço, né, para o período de chuva. Mas o município já tem conhecimento dessas áreas, já vem trabalhando com essas áreas e medidas não estruturantes de preparação, de percepção de risco, de organização da defesa civil, de organização do município para dar uma melhor resposta para a sociedade, isso já pode ser feito e com certeza vai impactar positivamente no próximo período de chuvas. A estimativa do levantamento é de que mais de 40 mil pessoas vivem em áreas de risco em Paulista. O trabalho deve estar disponível na internet ainda neste mês no site sgb.gov.br. Com esse estudo, os perigos e as necessidades de diferentes áreas da cidade ficam ainda mais evidentes e a Prefeitura tem condições de se organizar melhor para enfrentar os períodos de chuva com os moradores. E também tem mais chances de conseguir recursos para as obras.
É a responsabilidade que vem junto com a entrega do levantamento. Ao mesmo tempo que o município, sim, ele pode ser mais cobrado com relação às ações que vão tomar para essas áreas de risco, mas eles também têm mais capacidade de submeter proposta para captar recurso, né? O coordenador da Defesa Civil de Paulista explicou qual a prioridade para projetos maiores e o que deve ser feito em preparação para o inverno deste ano. E priorizar o quê? Onde tem mais gente ou onde o risco é maior? Onde o risco é maior. Na verdade, o plano já nos dá aí 7 pontos, né? Com 38 pessoas em risco muito alto. A gente vai atacar primeiro um risco muito alto e depois o risco alto. Então, a área de encosta e alagamento é a prioridade. Os moradores que participaram do evento reconhecem a importância do estudo e sabem que a realidade de muita gente pode mudar. Porque agora a gente sabe onde bater, a gente sabe qual é a situação da nossa comunidade e a gente espera que o trabalho seja de fato feito, porque no papel já está. Só falta sair dele e fazer que de fato as comunidades sejam contempladas. A gente sabe aonde a conta bate, né? A gente sabe quem é que sofre, então que não demore e que a comunidade de fato agora tenha o trabalho feito e que a gente possa ficar mais sossegado em período de chuva, porque a gente sabe que a culpa não é da chuva. Na região metropolitana, além de Paulista, Olinda e Jaboatão também receberam um estudo como esse. Você pode ver os detalhes no site sgb.gov.br. No Recife, em Camaragibe, no Cabo de Santo Agostinho, os estudos estão sendo realizados este ano, ainda sem previsão de quando terminam. E o Santa Cruz anunciou agora há pouco o nome do novo treinador para disputar a Série C. Sara Porto tem as informações. Boa noite, Sara. Olá, Márcio. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. O Santa Cruz tem um novo treinador. O presidente Bruno Rodrigues, na tarde desta terça-feira, anunciou o nome do novo comandante do time coral. Trata-se de Claudinei Oliveira, técnico de 56 anos, que tem passagens por Avaí, Paysandu. Por último, esteve na Ferroviária de São Paulo no ano passado e conhece bastante o Recife, já que comandou o Sport em 2018 e 2022. Claudinei já chega na sexta-feira e comanda a primeira atividade à frente do time, até porque o Santa tem compromisso importante na semana que vem, no dia 5 de março, contra o Souza na estreia da Copa do Brasil. Santa Cruz estava comandado por Fábio Cortez, interino desde a saída de Marcelo Cabo no último dia 26 de janeiro. Volto contigo. E as finais do Campeonato Pernambucano serão disputadas na Ilha do Retiro e nos Aflitos. A decisão foi tomada na manhã de hoje após solicitação feita pelos presidentes do Sport, Matheus Souto Maior, e do Náutico, Bruno Becker, a Federação Pernambucana de Futebol. As partidas terão presença da torcida visitante. Inicialmente, a federação tinha a ideia de levar os 2 jogos para a Arena de Pernambuco. O primeiro jogo da decisão acontece no próximo domingo na ilha. A segunda partida será no domingo seguinte, nos Aflitos. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.